Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar do ateísmo consequente, do ateísmo coerente do Donatien Alphonse François, mais conhecido como Marquês de Sade. Marquês de Sade nasceu em 1740 e morreu em 1814, viveu 74 anos. E eu vou falar do ateísmo coerente, desse ateísmo digno de respeito. Eu não sou ateu, nem quero ser ateu, mas se tem um ateísmo coerente é o ateísmo do Marquês de Sade. Todos os outros ateísmos são risíveis, são ridículos, porque se escondem atrás da moral cristã, ou de parte da moral cristã. O Marquês de Sade mostrou que se Deus não existe o certo e o errado. E ele estava certo. Eu vou me deter num texto do Marquês de Sade, um discurso que seria uma tentativa filosófica de mostrar que Deus não existindo, não existe o certo ou o errado e não existe crime, que tudo é certo. Então, há um texto do Marquês de Sade muito interessante. Franceses, vou repetir que eu errei. Franceses, se quereis ser republicanos, mais um esforço. Neste texto, Marquês de Sade, ele vai dar uma sustentação filosófica, uma tentativa, aliás, de dar uma sustentação filosófica do ateísmo e de sua amoralidade ou de sua imoralidade. Então, Marquês de Sade diz que para ser republicano você precisa se livrar dos reis, mas não só dos reis, do ancien regime, do antigo regime, você precisa se libertar também da moral cristã. Essa moral que a Igreja Católica implantou na França durante séculos e séculos. Tem que sacudir esse jugo dos franceses. Então, se os franceses querem ser republicanos, eles precisam ser ateus. E sendo ateus, eles precisam renegar toda a moralidade. Então, Marquês de Sade vai defender a calúnia, a difamação, nesse escrito. Vai defender o assassinato, vai defender o suicídio, dentre outras coisas. Tá? E eu vou me deter no assassinato. Como ele faz uma defesa do assassinato, dizendo que o assassinato não é crime. Por quê? Para o Marquês de Sade, tudo ocorre necessariamente na natureza. Tá? Não existe liberdade do ser humano. O ser humano é um joguete da natureza. Os seres humanos, os bons e os maus, eles são feitos assim pela natureza. Então cada um é o que é, porque é assim, porque a natureza fez aquele indivíduo, determinou que aquele indivíduo fosse daquela maneira. Então um homem agressivo é agressivo porque a natureza fez, o constituiu assim. Então quando ele mata, quando ele bate, quando ele humilha, ele não está fazendo nada de errado, ele está agindo de acordo com as leis da natureza. O assassino, o criminoso, a mesma coisa. Ele não faz nada contrário à sua consciência, ele faz tudo de acordo com a sua consciência, porque a natureza o determinou daquele jeito. Então, os indivíduos não são livres, eles fazem tudo de modo determinado pela natureza, porque na natureza tudo é determinado. Desde os astros, os seus movimentos siderais, a geologia, a formação das rochas, tudo ocorre necessariamente, tá? E com o homem, sendo produto da natureza, não é diferente. Ele também age necessariamente por impulso da natureza. Então, o Marquês de Sade disse que nenhum homem deve ser condenado por ter cometido assassinato
pois ele agiu de acordo com a natureza. Então não existe certo e errado. A natureza é quem determina tudo. Deus não existe, o universo é eterno, e essas são as leis do universo eterno, segundo o Marquês de Sade. E ele diz ainda que a natureza impulsiona os assassinatos. Por quê? Porque a natureza, às vezes, ela precisa da matéria. Então, quando um homem assassina um outro homem, ou uma mulher, uma criança, que seja, quando ele comete um assassinato, ele está ajudando a natureza, está fazendo o papel que a natureza mandou ele fazer, porque a natureza precisa da matéria orgânica para formar um outro animal, uma vegetação e até um outro homem. Porque assim, para o Marquês de Sade, a matéria ela é eterna, então ela vai se transformando em outra coisa. Então, quando a natureza necessita de uma matéria, no caso da matéria orgânica e da matéria orgânica humana, a natureza vai fazer surgir assassinos. E esses assassinos, quando matam, eles estão obedecendo às leis da natureza, porque a natureza precisa daquela matéria para transformar em outra coisa. Daí os assassinos, tá? Então, e para o Marquês de Sade, essa matéria vai ser transformada, então não existe realmente crime nem assassinato, já que a matéria vai ressurgir de uma outra forma, né, numa outra forma biológica, numa outra forma de vida. Pode ser um ser humano, pode ser um animal, uma planta, enfim. Então, pode-se dizer, né, de acordo com a química de Lavoisier, né, nada se cria, tudo se transforma. Então, o Marquês de Sade, ele mostra que não há crimes, né? Então, se Deus não existe o certo e o errado. E nós somos determinados pela natureza. E ele também fala dos crimes sexuais, né, que não existem, que ninguém deveria ser punido por crimes sexuais, porque todos são impulsos, né? Nós agimos por impulsos da natureza. Então, no pensamento do Marquês de Sade, né, estupros, pedofilia, são coisas normais. São coisas normais. E se alguém sente peso na consciência, é porque ainda que se diga ateu, ainda que afirme que Deus, ainda que diga Deus não existe, essa pessoa ela é contraditória, porque se Deus não existe, então não tem um certo e errado. Então, se ela tem remorso, se ela tem dor na consciência, é porque esse ateu não é um ateu coerente. Esse ateu guarda na sua consciência a moral cristã. Tá? Então, o Marquês de Sade, ele é digno. Eu não sou ateu, nem quero ser. Mas ele é digno no meu respeito porque ele foi coerente. Ele chegou até o fim dos seus raciocínios, né? Se o ateísmo é uma negação da existência de Deus ou de deuses, se a alma não é imortal, então nós somos produtos da natureza, de um universo eterno, tudo acontece por necessidade da natureza, e nós somos partes da natureza, então tudo que fazemos é algo necessário. Tá? Então não existe o certo e o errado. Certo e errado são convenções humanas, são convenções criadas pelas religiões, e no caso da França, pela religião cristã, para ser mais exato, do catolicismo romano. Tá? Então o ateísmo de Sade é um ateísmo consequente. Tá? Então tudo acontece por necessidade. Então os ateus que são contra a pedofilia, contra estupro, que ficam indignados com a injustiça, eles têm uma moralidade cristã, porque toda essa indignação contra crimes, contra assassinatos, contra estupro, contra violência,
contra a exploração dos pobres, dos indefesos, tudo isso faz parte da moralidade cristã, quer eles queiram, quer eles não queiram. Toda essa indignação desses ateus não é uma indignação que veio do ateísmo. Porque se Deus não existe, não existe. Se Deus não existe, então não existe essas concepções de justiça ou de injustiça. Não existem concepções de certo e errado. Tudo acontece por necessidade, simplesmente. É como na natureza mesmo dos animais nas selvas. O leão mata, né? Os macacos, por exemplo, primatas, eles são violentos, eles matam por violência e tal. E até onde se sabe, os macacos, né, os chimpanzés que são agressivos, eles matam até por vingança, por pura maldade mesmo. E então até onde se sabe, os chimpanzés não têm religião, não têm concepção de Deus ou de Deus nada. Então isso acontece por mera necessidade, por meros instintos. Então, se o Marquês de Sade está certo, nós seres humanos também somos primatas e agimos por necessidade. Então não há crimes. Essa pecha, essa concepção de crimes, se o ateísmo se impõe, os crimes deveriam deixar de existir. E aí tem que vigorar a lei do mais forte, que é o que Marquês de Sade ensina. A lei do mais forte. Se o mais forte sobrevive, é porque é uma própria necessidade da natureza e é porque aquele homem e aquela mulher chegaram a pensar, a raciocinar corretamente, sendo que Deus não existe, então eles estão vivendo de acordo com as leis da natureza. Tá? Então, a misericórdia, a compaixão que muitos ateus têm, a bondade de querer ajudar as pessoas, não são frutos do ateísmo, mas são frutos de uma moralidade cristã que aquele ateu recebeu, ou aqueles ateus receberam na sua infância. E é isso. Gostou do vídeo? Deixa lá o seu joinha e até o próximo vídeo. Fui!